Voltamos com Família na Real aqui pela TV Cidade Verde, canal 5.2, hoje falando sobre os direitos da pessoa com autismo. Lembrando que o mês de abril, também chamado de Abril Azul, é conhecido como o mês da conscientização sobre o autismo. Elton não podia ter um parceiro, um colega melhor para a gente conversar sobre esse tema aqui. Mais uma vez eu te agradeço. E eu queria que você falasse agora de um tema que é uma dor muito grande de muitas famílias, de muitos pais, que é quando a escola nega a matrícula, quando ela não oferece esse suporte adequado para a criança com TEA. Como agir a família? A gente já conversou sobre isso aqui. Excelente. O interessante disso, Rosa e telespectadores, é que na maioria das vezes essa negativa de matrícula ela não vem de forma explícita, né? Ela vem de uma forma velada. Você não vai encontrar a escola dizendo, olha, não vou matricular o teu filho porque ele é uma pessoa autista, né? E vai atrapalhar aqui. Normalmente ela vem disfarçada de não há vagas, nós já estamos com limite de pessoas com deficiência por turma, né? Então a escola vai procurando meios de burlar, né? É o que a gente chama de negativa tácita. Ela procura jeitos, formas de não matricular, mas sem explicitar isso. Isso, inclusive, né, discriminar pessoa autista, pessoa com deficiência, é crime. Está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão. Porque a escola sabe das consequências legais, ela não vai dizer, não temos vaga porque é autista. E aí o que fazer, amigo? Então aí você deve, essa família, quando perceber, né, que essa, mesmo que de uma forma disfarçada, não conseguiu a inclusão por conta do filho ser autista, uma pessoa autista, aí você pode, aqui na nossa cidade nós já temos uma delegacia, né, especializada em proteção à pessoa com deficiência. Então, deve buscar, tem uma delegacia especializada na infância e juventude, né, deve buscar também o Ministério Público e fazer essa reclamação, fazer essa denúncia, olha, a escola X negou a matrícula, está aqui o papel, ou não, ou às vezes, né, na maioria das vezes a escola nem entrega uma negativa formal, né, mas aí o Ministério Público tem ferramentas, a polícia tem ferramentas para buscar essa escola, ou seu representante legal, para dizer, opa, por que é que você negou a matrícula? E aí a escola vai ter que se explicar, né? E aí, se for o caso, vai ser instaurado um procedimento de busca se houve ou não cometimento de crime. E aí, quem de fato cometeu o crime vai ser responsabilizado, e aí sai da esfera, além da esfera civil, questão indenizatória, reparação, mas aí nós estamos falando de um crime. Sim, Elton, e eu já tive uma situação que na verdade não foi na Defensoria, porque essa questão do benefício, essa questão é mais da Defensoria Pública da União, mas uma colega conversava comigo numa situação dessa, em que a gente sabe da morosidade da justiça, a criança fica sem estudar, ou o pai vai lá, tenta botar em outra escola, o que você sugere? Porque é uma situação peculiar, até você ter uma resposta da justiça, até você provar, até o Ministério Público investigar, a criança está ali no prejuízo. O que é que eu vejo e fica a título de recomendação? Sim. Se teve a negativa naquela escola, procure outra escola. Sim. Né, até como você me pontuou. Há uma certa dinâmica na denúncia, na apuração. Isso. E na finalização, né, daquele procedimento. Então, você não vai, isso pode levar alguns meses, você não vai deixar o seu filho sem estar matriculado, sem assistir aula. Até porque isso pode incorrer, né, pode desembocar, inclusive, numa questão de negligência dos próprios pais. Então, eles não conseguiram a matrícula em uma escola, perceberam que é por conta disso, busquem outra escola, consigam matricular. Eu não tenho ainda em Teresina dados sobre não conseguir nenhuma escola. É uma luta de peregrinação. Isso. Infelizmente, eu tenho que dizer, porque eu conheço pessoas, né, famílias nessa situação, e é uma peregrinação. Não dá certo uma escola, procura outra, judicializa em paralelo, e a gente vai, né, a vida, como se diz, a vida não é justa, como já dizia o livro da nossa querida juíza Andréa Pachá, e a luta é constante. Elton, então eu queria
queria que você falasse um pouco também sobre, na sua opinião, o que ainda precisa avançar na legislação e na atuação do sistema de justiça para garantir uma vida mais digna e inclusiva às pessoas com autismo. Excelente, Rosa, excelente. Nós acabamos de pontuar uma situação em que o próprio sistema de justiça acaba aqui atrapalhando. Sim. Né? A morosidade dessa apuração, a morosidade das sanções, da aplicação dessas sanções. Esse é um ponto importante de ser destacado. Em relação à legislação, nós temos boas leis, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos a Berenice Piana, nós temos algumas leis municipais, estaduais. Né? Então, por exemplo, aqui no estado do Piauí, nós já temos uma lei garantindo o tempo indeterminado do laudo, né? Do laudo que atesta o autismo. Então, são legislações interessantes, mas o sistema de justiça ele precisa ser mais efetivo para fazer valer. E alguns órgãos da administração, mesmo com a legislação, eles criam alguns óbices. Eles criam alguns mecanismos administrativos para burlar essa lei. Né? Então, o sistema de justiça ele tem que ser mais impositivo, mais célere. Sim. Principalmente quando a gente fala de pessoa com deficiência e pessoa inserida no espectro do autismo. 6 meses, 1 ano, por exemplo, com ausência de tratamento, pode ter uma repercussão gigantesca na vida dessa criança ou desse adolescente. Eu vejo também, Elton, uma importância na capacitação dos profissionais, como nós comentamos aqui, profissionais da saúde, da educação, da justiça. Eu vejo como isso é essencial também, porque de nada adianta ter acesso, como você disse, fazer a matrícula e não ter esse acompanhamento satisfatório para a criança, é isso? Isso. E aí, quando a gente fala de pouca capacitação ou ausência de capacitação, e aí a gente vai para os diversos setores, né, desse diálogo. Nas escolas, no sistema de justiça, tá? E aí isso é uma reclamação que eu escuto dos 4 cantos do país, né? O Poder Judiciário, ele ainda está preparado é muito técnico, mas muito voltado para a legislação. E quando a gente, lembrando desde o começo do nosso diálogo, a gente está falando de uma questão multidisciplinar. Então, acredito que uma capacitação, né, do próprio sistema de justiça, e aí vai da advocacia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para essas questões que transcendem a literalidade da lei. Porque a lei é fácil, você dá uma bugada, você vai ver a lei, está lá o texto normativo. Mas existem algumas outras questões inseridas nesse contexto, e aí, contextualizando, com perdão da redundância, para o direito das famílias, quando a gente fala de guarda, de convivência, de pensão alimentícia, de pessoa autista, existem mais questões envolvidas do que o Código Civil, do que o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essas outras questões interdisciplinares que o sistema de justiça ainda é carente de capacitação. E a gente tem que buscar isso, para que no final das contas a aplicação da lei seja célere e seja adequada a cada situação, né, a cada caso específico. E a questão também da priorização de políticas públicas. Isso. Que é essencial nessa situação, né? Foco no diagnóstico precoce. Isso. Né? Como você disse, a questão das terapias adequadas, a questão do apoio às famílias. Então, é aquela família que não tem condições, né, de, como você disse, é um suporte que pode ser até que demandar o dia inteiro. Né? E esse suporte, ele é multidisciplinar, não é isso, Elton? Isso. Ele tem vários vieses de intervenção, né? E não raros, né? Nós já vimos, melhor dizendo, alguns casos, infelizmente, com muita tristeza, de mães que tiraram a vida do filho, que tiraram a própria vida, porque não tinham suporte algum, seja da família e, principalmente, dos órgãos competentes, do poder público. Então, nós temos boas políticas públicas, nós temos boas leis, mas nós não temos efetividade na aplicação. Então, muitas vezes nós vemos a mãe sozinha, cuidando de um filho que demanda cuidados 24 horas por dia, e ela não tem um órgão do governo para quem pedir ajuda. Não tem o suporte estatal necessário. Então, essas políticas públicas elas precisam realmente ser efetivadas. Para quê? Para que quando a família não possa
colaborar, e às vezes a gente sabe que às vezes é só a mãe e o filho, né? O poder público possa dizer, olha, a senhora não está sozinha, vamos aqui acolher vocês dois e vamos buscar ajudar, colaborar, tratar essa situação da forma mais adequada. Elton, eu queria lhe pedir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os familiares de pessoas que têm esse diagnóstico, agradecer mais uma vez por você ter compartilhado conosco sua vida pessoal também e deixar essa mensagem, como nós falamos aqui, existem situações que os familiares, pai e mãe, têm essa dificuldade, essa resistência em ter esse diagnóstico. Então, eu gostaria de que você pudesse deixar essa mensagem. Excelente. Primeiro agradecer a possibilidade de dialogar sobre esse tema essencial que faz parte da minha vida pessoal, além da profissional. Eu queria que a gente refletisse, né, nós enquanto sociedade, nós enquanto famílias, né, da necessidade da participação de todos de uma forma efetiva, dos pais, das mães, dos avós, dos tios, de todo mundo, para que a gente consiga um dia, quem sabe, efetivar, como você disse lá no programa da abertura, a dignidade, levar de fato a dignidade, a inclusão para as pessoas autistas. Então eu deixo esse recado para vocês. Então, falar sobre o autismo é um ato de amor, respeito e transformação social. No programa de hoje, vimos que por trás de cada diagnóstico existe uma família que luta, acolhe e resiste, e que o direito das famílias tem um papel fundamental na garantia da dignidade e da inclusão real dessas pessoas. A luta das famílias atípicas é diária, mas não precisa ser solitária. A informação, a empatia e a justiça caminham lado a lado para construir um futuro mais acessível, mais justo e mais humano para todas as formas de ser e existir. Que esse programa sirva como uma ponte entre a lei e o afeto, entre o cuidado e o respeito, porque toda pessoa com TEA tem direito à vida plena e toda família merece ser amparada em sua caminhada. Lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.